Tudo bem com você? Vamos para mais uma videoaula no meio de uma pandemia? Não está tendo jeito, né? Vamos que vamos. Muitas vezes temos mapas impressos e queremos editá-los. Nesse caso, o primeiro passo é realizar o escaneamento desse mapa e então associar cada pixel da imagem criada a uma coordenada do terreno. Outro exemplo é a utilização de mapas que estão em artigos científicos ou imagens sem a informação das coordenadas em seus metadados. Na aula de hoje, vamos aprender a georreferenciar uma imagem utilizando o QGIS. Vamos aprender a instalar um complemento, a vetorizar o raster criado e a sobrepor o mapa georreferenciado com as imagens disponíveis no software Google Earth. Vamos lá então? No nosso exemplo, temos uma imagem de um mapa em um arquivo com extensão PNG. Esse mapa foi obtido de um artigo científico cuja pesquisa foi realizada no município de São Domingos do Araguaia, estado do Pará. A gente pega essa informação na legenda do mapa. Note que o posicionamento da imagem está invertido para acompanhar a seta norte. O mapa representa diferentes classes de solo que compõem a área. A gente tem aqui um neossolo quartzarênico e um latossolo vermelho e amarelo, por exemplo. Então a gente quer calcular a área correspondente a cada um deles. Cada marcação em forma de cruz dentro do mapa representa uma coordenada de valor conhecido. O que nós vamos fazer é obter ao menos 4 desses valores para então georreferenciar essa imagem. Esses valores são obtidos preferencialmente nas extremidades do mapa. Então anotaremos os valores de latitude e longitude correspondente em um arquivo de texto. Eu já fiz as anotações aqui dos 4 pontos de coordenadas conhecidas, mantendo o padrão longitude e latitude. Temos então as coordenadas do ponto 1, do ponto 2, do ponto 3 e do ponto 4. Note que as coordenadas estão no sistema métrico. Nesse caso, precisaremos, além do datum de referência das coordenadas, saber em qual zona ou fuso essa nossa área se encontra. O mapa nos indica o nome do município, sendo assim, podemos concluir que estamos trabalhando com um mapa confeccionado considerando o datum Sirgas 2000, oficial do Brasil, e zona 22S. Essa informação é muito importante para o correto georreferenciamento. Vamos então abrir o QGIS e criar um novo projeto. Salvamos o nosso projeto. A ferramenta que iremos utilizar é um complemento que precisa ser instalado e habilitado no QGIS. Vamos clicar em Complementos e na opção Gerenciar e Instalar Complementos. Vamos então procurar pelo complemento Georreferenciador GEDAL e habilitá-lo. Caso necessário, você poderá instalar o complemento. Feito isso, vamos acessar o menu Raster e então o item Georreferenciador. Na janela que se abre, vamos clicar no ícone Abrir Raster para importar a imagem do mapa que mencionamos anteriormente. Selecionamos o arquivo e clicamos em Abrir. Com o scroll do mouse, conseguimos controlar o nível de zoom aplicado. Vamos então focar no primeiro ponto, do qual obtemos os valores de latitude e longitude. Clicamos no ícone Adicionar ponto para habilitar a inserção das coordenadas. Então vamos clicar sobre o local exato para que possamos introduzir as coordenadas do mapa. Na janela que se abre, vamos então inserir os valores de longitude e latitude correspondentes. Faremos isso para cada um dos 4 pontos que anotamos anteriormente. Vamos então copiar os valores do arquivo de texto e colá-los no georreferenciador. Para cada ponto, o sistema armazena em uma tabela os valores das coordenadas do mapa e os valores das coordenadas do pixel correspondente na tela, fonte X e fonte Y. Nessa etapa é muito importante não inverter as coordenadas,
Caso contrário, haverá uma distorção no mapa. Já temos 2 pontos inseridos, vamos inserir o terceiro e o quarto ponto agora. Com os 4 pontos inseridos, vamos clicar em Configurações de transformação para definir os parâmetros do processamento. Definimos o tipo de transformação, nesse caso escolhendo a opção Suavizador de lâminas finas, o método de reamostragem como sendo o vizinho mais próximo e o sistema de referência de coordenadas como sendo o 31982, que é o Sirgas 2000, zona 22S. Definimos o local do arquivo que será criado, o tipo de compressão e habilitamos o salvamento dos pontos de controle. Por fim, vamos indicar que queremos carregar no QGIS ao concluir e clicamos em OK. Com o sistema configurado, vamos clicar no ícone Iniciar georreferenciador. Antes disso, note que o sistema já nos mostra uma prévia do erro esperado para a transformação. Clicamos em Iniciar georreferenciador e aguardamos o processamento. Com isso, nosso mapa foi adequadamente georreferenciado. O arquivo gerado é então carregado no QGIS e também salvo na pasta indicada. O arquivo de pontos também foi salvo e pode ser visualizado com um bloco de notas. Então, nós temos o arquivo georreferenciado e o arquivo com os pontos salvos. Na tela principal do QGIS, vamos conferir as coordenadas do mapa. Quando movimentamos a seta do mouse pela tela, o sistema nos mostra a coordenada do local. Se estiver tudo ok, podemos agora iniciar a etapa de vetorização da imagem para então calcular as áreas de interesse. Para iniciar uma vetorização, vamos clicar no menu Camada, em seguida clicamos em Criar nova camada e finalmente em Nova camada Shapefile. Na janela que se abre, vamos então definir o nome e o local de armazenamento do arquivo. Feito isso, definimos o tipo de geometria como sendo polígono e, por fim, definimos o sistema de coordenadas, indicando o datum Sirgas 2000, zona 22S. Não vamos adicionar nenhum atributo além do ID e então clicamos em OK. Com a camada recém-criada, selecionamos e selecionada, vamos clicar com no botão Alternar Edição. Vamos então selecionar a opção Adicionar polígono e iniciar a edição da feição na tela. Com o scroll do mouse, vamos aumentar o zoom na região inicial da feição e então começamos a clicar sobre as extremidades de cada área de interesse. Ainda com o scroll, vamos alternar entre afastar e aproximar, no caso a visualização, para facilitar o deslocamento e a marcação dos pontos. Ao trabalhar com a criação de feições do tipo polígono, é sempre importante seguir uma única orientação de caminhamento, seja ela no sentido horário ou anti-horário.
Cada vez que eu clico na imagem, eu estou criando um vértice no meu polígono. Quanto maior a quantidade de vértices criados, maior vai ser a precisão da minha vetorização. Por outro lado, mais demorado vai ser o trabalho. Se houver algum pequeno erro, recomenda-se realizar uma posterior correção. Ao final da edição, no último vértice, vamos clicar com o botão esquerdo do mouse para finalizar a edição. Na janela que se abre, há a possibilidade de incluir um valor para os atributos que compõem a feição. No nosso caso, vamos assinalar 1 para a primeira feição, 2 para a segunda e assim por diante. Note que há um erro na marcação do local. Vamos então clicar em ferramenta e vértice e vamos posicionar a seta do mouse sobre o vértice que foi incorretamente criado. Clicamos sobre o vértice e arrastamos para o local correto. Feito isso, vamos clicar em salvar a edição e novamente em alternar a edição para finalizar. Com a ferramenta Identificar Feição, vamos clicar sobre o polígono criado. Uma janela lateral se abre e nela podemos abrir o campo derivado, onde verificaremos o tamanho em metros quadrados da área de interesse que acabou de ser vetorizada. Uma alternativa para o cálculo de áreas é realizá-lo diretamente na tabela de atributos. Então vamos clicar com o botão direito do mouse sobre o nome da camada e então abrir tabela de atributos. Vamos então clicar no ícone Abrir calculadora de campo. Na janela que se abre, vamos dar um nome para o novo campo, definir o tipo de campo e a precisão. No campo Expressão, vamos digitar um comando nativo do QGIS para obter a área de cada feição da tabela de atributos. Para o nosso caso, digitamos cifrão área dividido por 10.000, para obter a área em hectares. Também é possível realizar uma busca nas funções disponíveis, o qual ainda apresenta uma breve descrição do retorno da função. Uma prévia de saída pode ser observada abaixo do campo de expressão. Clicamos em OK e então temos um novo campo na tabela de atributos com o valor da área da feição vetorizada. Clicamos em salvar e em alternar a edição para finalizar. Com o raster georreferenciado, é possível sobrepor as imagens de satélite disponíveis no Google Earth. Então vamos abrir o aplicativo, em seguida clicamos no menu Arquivo e então o item Importar. Localizamos o arquivo que criamos na etapa de georreferenciamento. Note que se o arquivo não for visualizado, pode ser necessário alternar o filtro de arquivos. Assim selecionamos a imagem com a extensão .tif. Então clicamos em Abrir. Na janela que se abre, podemos alterar a transparência da imagem e verificar a sobreposição com a imagem de satélite. Podemos observar que nem toda a extensão do mapa está exatamente posicionada, o que pode ter ocorrido por erros no mapeamento, no georreferenciamento ou até mesmo no posicionamento das imagens do Google Earth. Então,
Então, na aula de hoje, nós vimos como utilizar o complemento georreferenciador no QGIS, aprendemos a vetorizar uma imagem e aprendemos a visualizar essa imagem no Google Earth. Nas próximas aulas, nós vamos continuar a trabalhar com o software QGIS no geoprocessamento.